As pessoas têm me perguntado algo muito pertinente. Daphne, afinal, para que serve eu saber que eu sou superdotado? Isso não é soberba? Eu não tô me achando, se eu acho, né, algo assim? Para que eu vou fazer uma avaliação? Para que serve eu entender, né, melhor sobre isso? Que eficácia isso tem na minha vida? Tá aí, né? Ser superdotado não é só ser inteligente. E a grande questão do que as pessoas me trazem, né, quando elas fazem essa pergunta é: será que não é todo mundo que é assim? Será que não é todo mundo que é inteligente, Daphne? Será que não é todo mundo que é sensível? E a resposta é sim. Todo mundo é inteligente, todo mundo é sensível, isso é algo do humano, né? Sensibilidade é um termo que ele não tem a ver com alguém que é totalmente diferente, né? Porque se a gente não tem sensibilidade, a gente não sobrevive. Isso tem a ver com a nossa neurocepção, né? Com a percepção que a gente tem do corpo e tudo mais, né? Dessa questão sensorial aí. Se eu não tiver os meus sentidos alertas, eu não consigo existir, sobreviver, né? A grande questão é, todo mundo tem isso, mas a proporção que isso existe dentro de uma pessoa superdotada, né, a proporção e o que acarreta a inteligência na dinâmica de uma pessoa superdotada é o grande ponto, né? É o grande pacote, né? Quando eu costumo dizer que quando eu vou observar e falar com alguém superdotado, o que menos me importa às vezes é o QI dessa pessoa. O que mais me importa é entender como ela lidou com isso e de que jeito que isso está configurado na vida dela. Porque uma pessoa que é muito inteligente pode acabar entendendo que ela precisa produzir o tempo inteiro, porque ela vincula a partir do conhecimento. Uma pessoa que é muito inteligente pode entender que ela não vai ser amada se ela não for perfeita o tempo inteiro, porque para ela é muito fácil atingir níveis altos de desempenho. Então ela entende que ela precisa desempenhar sempre, ter grandes insights na terapia, produzir muito pro outro. Uma pessoa muito inteligente muitas vezes pode ser muito empática e com isso ter dificuldade de dizer não e acabar abarcando coisas que não dizem respeito a ela. E aí isso gera um movimento emocional muito complexo. Uma pessoa muito inteligente pode ter dificuldades em lidar com o ritmo dos outros, e isso pode gerar conflitos na sua vida pessoal. Quando ela espera que o filho tenha a mesma velocidade que ela para arrumar a casa, ou que consiga coordenar tantas coisas ao mesmo tempo, tanto quanto ela, né? Então, ser inteligente não diz respeito só ao QI, né? E não é uma coisa para a gente pensar que a gente está se achando. É uma coisa para a gente entender como o organismo funciona. Porque quando eu entendo que o meu cérebro funciona assim, a minha atenção é melhor nesse aspecto, eu consigo coordenar vários estímulos ao mesmo tempo, eu preciso distrair uma parte do meu cérebro para conseguir dar conta de fazer uma atividade mais monótona, né? Preciso pôr duas coisas simultâneas ali, ouvir música ao mesmo tempo que eu faço uma tarefa para que eu possa dar conta daquilo, né? Ou de repente entender que para mim é importante que as pessoas digam o que estão sentindo, para que eu não precise ficar adivinhando, porque eu sou muito sensível e eu vou entendendo o que o outro está sentindo além da conta. Então a grande questão do porquê a gente descobre isso é para ter ferramenta de lidar com tudo que acontece, né? Dessa atenção, dessa memória, dessa capacidade de velocidade de processamento, né? E eu entender que talvez as pessoas não vão acompanhar se eu falar muito rápido, né? Eu entender que tá tudo bem, não é um problema ser do tamanho que se é. E a pessoa não precisa se sentir errada, nem um ET por ser assim, porque é um funcionamento. E a grande questão disso é poder simplesmente se aceitar, né? Saber que você é superdotado é talvez poder caber no teu corpo do tamanho que você é, né? Poder se vestir de você mesmo. É para isso que serve, só. Não é para ter um diploma na parede dizendo que você é o máximo. É para poder entender que ao mesmo tempo que um superdotado se sente abençoado, ele também às vezes se sente meio amaldiçoado, né? Com isso tudo. Porque não é só flores, né? A superdotação, ela é uma condição que exige que a gente cuide das pessoas justamente porque ela não é só flores.
Quantas pessoas brilhantes a gente vê que tem muitas dificuldades com ansiedade, com depressão, com transtornos de humor, por conta dessa supersensibilidade. Quantas pessoas a gente vê que tem dificuldades em seguir regras, em se manter em empregos, porque elas não assimilam as injustiças e isso faz com que elas se tornem defensores demais das situações e acabem criando problemas entre si. Às vezes, quando criança, é aquele que é meio dedo duro da sala, porque ele não admite que as pessoas não sigam as regras e não sejam coerentes. O superdotado está sempre sofrendo pela incoerência do mundo, porque ele sente demais tudo. E ele vai morar no corpo dos outros rapidinho. Então, saber que você é assim ajuda você a ter uma armadura para lidar com o mundo melhor, né? Para não precisar chegar no consultório numa queixa de burnout, né? Onde o estresse já tomou conta do organismo e você não sabe quem que te atropelou. Então, entender essa dinâmica é entender que pessoas muito sensíveis e muito inteligentes têm que ter momentos de pausa. Tem que dar um tempo durante a semana, tem que ter um dia que dá uma respirada. Tem que continuar tendo um hobby. Tem que compreender o tamanho do que sente, às vezes se retirar um pouquinho para sentir aquilo e depois volta. Né? A grande questão é essa. Porque quando a gente entende que é uma pessoa muito sensível, muito intensa, né, e que às vezes tem um raciocínio diferente do resto das pessoas, não quer dizer que você é melhor que ninguém, porque com certeza você tem muito a aprender com todo mundo, não importa o QI das pessoas. A gente está sempre aprendendo com todo mundo. O superdotado não vem pronto, não aprende por osmose. Também aprende vivendo esses espelhos dos outros. Então a grande questão do saber disso é para poder viver melhor. É para poder não se exigir tanto e nem exigir tanto do outro, não querer que o outro funcione na mesma medida que você, porque não existe isso, ninguém tem a mesma medida, sendo superdotado ou não. Então, se isso responde um pouco a pergunta, é para isso que a gente descobre. É para poder olhar no espelho e dizer, tá tudo bem ser assim. Não preciso tirar nenhuma parte de mim para caber num lugar onde não sou eu. Não preciso me forçar a ficar em ambientes e situações que talvez não tenham nada a ver comigo. Mas também não preciso ficar sozinho. Posso fazer um esforço para melhorar nas questões que eu posso ainda me desenvolver melhor. Não preciso também ser aquilo de eu nasci assim, vou morrer assim, né? Acho que a gente está no mundo para evoluir. E se a gente descobre quais são as nossas falhas, mais importante que tudo isso, né? A gente consegue também agir sobre elas. Entender quais são as limitações de uma pessoa que é super, porque ela também tem. E tá tudo bem. Olhar para elas com naturalidade é o grande salto dessa história toda. Porque é esquisito para quem tem muita facilidade ter dificuldade em algumas coisas que dependem de experiência de vida. Para quem tá acostumado a fazer as coisas em poucas repetições e acabar atingindo um nível super alto, é muito estranho não conseguir acertar de primeira quando você tá pensando em relacionamento interpessoal, por exemplo. Que é uma coisa que depende tanto de treino, de compreensão, de calma. Calma, alma. É para isso que a gente descobre isso. Tá bom? Um beijo para vocês e até!